Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Edmar Coutrin. Boa noite, doutor. Boa noite, um prazer muito grande estar aqui conversando com o mestre E é uma do honra. jornalismo do Maranhão e do Brasil. É uma honra recebê-lo aqui. Doutor, antes de nós começarmos nossa conversa, grande parte da população do Maranhão, não só o povão, mas grande parte da classe média do Maranhão, não sabe o que é e o que faz o Tribunal de Contas. O senhor poderia, antes da gente conversar, explicar para o povo o que é e o que faz o Tribunal de Contas? Você tem absoluta razão. Isto causa inquietação em todos nós, membros dos Tribunais de Contas, não só do Maranhão, mas também do Brasil afora, em razão do número pequeno da população que sabem o valor, a importância e, principalmente, a função dos tribunais de contas. Veja bem, nós temos os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, e temos, ao lado desses poderes, outras instituições de grande valor para a sociedade do país, um dos quais é o Ministério Público Federal, Estadual, certo. Os tribunais de contas estão inseridos nesse meio também. E eu devo dizer à população do meu estado que eu não tinha também conhecimento, antes de vir para o Tribunal de Contas, eu não tinha conhecimento do poder, do valor, da importância do tribunal para a população. O Tribunal de Contas é a única instituição, o único órgão brasileiro criado na Constituição Federal, capaz, com competência, para fazer o controle externo dos recursos repassados aos diversos poderes. Ou seja, o tribunal é um órgão criado para evitar a malversação dos recursos públicos. Às vezes, nós não temos condições de fazer esse trabalho de uma forma ampla, em razão das condições estruturais que estão aí nos tribunais de contas. Mas, mesmo assim, com essa dificuldade do tribunal ter se sobrepor a isto e feito um trabalho que dignifica todos nós, que membros de lá, em favor da população no tocante ao controle externo. Nós, repito, o tribunal é a única instituição competente para tal. O controle externo é exercido pelos tribunais de contas através dos seus mecanismos, hoje com a facilitação grande da ampliação, da condições maiores que o momento nos ofereceu, que os meios de comunicações mais amplos, a facilitação de usar transparência através dos meios de comunicações e também do melhoramento do sistema técnico que apresenta-se nos tribunais. Portanto, se nós pudéssemos evitar 100% da malversação dos recursos públicos, nós teríamos uma outra sociedade. Quer dizer, enfim, o tribunal é a instituição que fiscaliza a aplicação do dinheiro público. Exatamente, e pune a malversação também. Essa punição é que gera uma relação de mais de 3 mil possíveis candidatos impedidos pela lei da ficha limpa, ficha suja, sei lá. É verdade. Antes do advento da lei de responsabilidade fiscal, nós tínhamos limites no tocante a essas análises da punição. Com a vinda da lei de responsabilidade fiscal, que no primeiro momento se pensava que era difícil aplicar em razão, segundo na época das pessoas, que a exigência era muito grande, porque nós não estávamos acostumados a fazer uma exigência maior naquele gestor que malversava o dinheiro público. E com a lei de responsabilidade fiscal nos deu mecanismo, nos deu caminho para que a gente exercesse com mais rigor, no sentido de apenar aquele que malversasse o dinheiro público. Esse exercício é ágil? Não é ágil como deveria ser,
mas já melhorou muito o exercício, porque antigamente você trabalhava em cima de montante de papéis. Nós recebíamos uma prestação de conta com 50 volumes. E hoje a tecnologia nos ofereceu condições melhores, já que online nós recebemos as coisas sem volumes e com mais facilidade de se colocar ou de se fazer uma análise, se não perfeita, mas quase que perfeita, junto com nossos técnicos, usando a metodologia técnica que nos oferece. Então, melhorou muito. Nós tínhamos, quando eu cheguei no tribunal no ano de 2000, por exemplo, o gabinete que eu herdei tinha 6.000 processos emperrados. Por quê? Porque... Por causa do volume de papel. Volume de papel e você sabe que são só 7 conselheiros, né, todo o Tribunal do Brasil, e que é outro assunto que a gente poderá tocar daqui para frente, mas era pela maneira, pelas condições técnicas que não oferecia ao relator condições de agilização da tramitação do processo. Poucos técnicos, depois nós ampliamos com o concurso, que foi feito no começo da minha administração, no início da minha vinda, aliás, não da administração não, da vinda de eu chegar no Tribunal de Contas, com o concurso que foi feito, a aquisição de uns 200 técnicos aproximadamente, facilitou muito e melhorou muito a nossa atuação e nosso volume de prestação de serviço de trabalho. Mas as respostas ficaram mais rápidas. Ficaram mais rápidas e nós cuidamos em não apenas apreciar contas. Aí nós começamos a mudar o sistema de não só apreciar, mas também julgar a conta daquele gestor que realmente conduz o dinheiro, que trabalha com o dinheiro público. Deixa eu interromper aqui. Apreciar e julgar. Não caberia também orientar? Lógico, nós temos um trabalho, aliás, é uma obrigação nossa, constitucional, entendeu? De fazer um trabalho educativo. Pedagogicamente, nós somos obrigados a orientar também e fazemos isso com o maior prazer, junto todos os gestores do Maranhão, patrocinando o quê? Seminários, palestras. E vamos até nós do Tribunal de Contas, vamos até os interiores do Maranhão para, se precisar, fazer palestra junto aos órgãos que necessitarem. Presidente, presta atenção, geralmente os prefeitos, eles entram na campanha em função de uma ação política na sociedade, na comunidade, ele é alçado lá em cima, elege um moço prefeito. Mas ele não tem a menor noção de como se mexe no orçamento. Aí o senhor está dizendo que vai ao interior. Vai ao interior para quê? Para ensiná-lo a mexer nesse orçamento, como ele gasta, de que forma ele gasta e até onde ele pode gastar? É isso que vai... É outro ponto, é outro gargalo que nós enfrentamos, não só no Maranhão, no Brasil inteiro, é a condição de conhecimento do gestor. Poucos gestores, eu digo isso até relativamente com tristeza, porque poucos gestores... Vocês, quando entram na gestão de seu município, por exemplo, não tem noção do que é uma gestão. Isso. Então, pior ainda. Não sabe gastar. Não sabe. Pior ainda, quando ele se assessora com assessores que não têm a mínima condição técnica de exercer aquela função de gerenciamento dos recursos. Então, isto atrapalha sobremaneira. Porque não tem dificuldade, não. Se você colocar um gestor com bons técnicos ao seu redor, você faz um belíssimo trabalho, aplica muito melhor o dinheiro, consequentemente facilita a vida da sua comunidade, do seu povo. Este é o desejo. Quando você falou que se o tribunal também não orienta, ensina, orienta, coisa assim adiante, ao gestor, sim, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos uma escola de contas no Tribunal de Contas do Maranhão, que é uma das melhores do país. Uma escola de contas? Escola de contas que nós patrocinamos internamente, sem custo nenhum, curso para todos aqueles que desejarem. O gestor que quiser fazer um curso no Tribunal de Contas com a sua equipe, nós estamos lá para orientá-los. É muito procurada essa escola? Não é como deveria ser. É o que estou falando para você. O interesse, aquela coisa, a consciência, faz com que não seja ativada como deverá ser. Mas todas as oportunidades que temos, aqui é uma, de dizer que a escola está lá a inteira distribuição. Para você ter uma ideia, a nossa escola conta com 120 lugares com computador individual, para que aquela pessoa que quiser ser orientada tenha lá em suas mãos. E a equipe nossa que vai dar orientação é a equipe técnica, que nós temos
uma das também melhores do país, a nossa equipe técnica. O senhor entregou a coisa, há uns dias atrás, uma relação com candidatos impossibilitados de concorrer. Isso é uma novidade, é uma coisa recente no Brasil. O senhor não acha que a impunidade que havia, que não impedia continuar concorrendo, o senhor não acha que essa impunidade é que faz com que até hoje os prefeitos não queiram se inteirar de como deve gastar o dinheiro? Você pode ter razão em parte, vou te explicar. Muitos ainda acreditam nessa tal de impunidade. Muitas pessoas acreditam nessa tal de impunidade. Daí o tamanho da lista. Mas eu prefiro dizer de outra forma. Hoje eles já sabem que se malversar o dinheiro, se aplicar errado o dinheiro, se mudar o destino do dinheiro, ele está com um pé na beira da cova para ser punido, inclusive com a lei que não permite que ele seja eleito mais em cargo nenhum. Agora, eu devo também dizer que nós temos o nosso limite de competência. Qual é o limite? Nosso limite é apreciar as contas, analisar a documentação ao tribunal enviada e levar ao Ministério Público de Contas e levar ao Pleno para a decisão, publicação. Temos as fases recursais e, após o trânsito em julgado, encaminhar para o Ministério Público uma cópia para a Justiça. Então, a nossa competência acaba ali no momento de transitar o processo de julgado, que a gente encaminha para o Ministério Público. Sim. Isto no caso de julgamento e desaprovação das contas. Porque são duas para vertentes. o Ministério Público e para a Justiça Eleitoral também? Eleitoral é na fase de eleição, Sim, que nós fazemos a triagem de todos aqueles que transitaram em julgado, que estão inelegíveis, aí nós encaminhamos para o Ministério Público. isso por ocasião da eleição. Tribunal Regional Eleitoral. De uma forma geral, entrega só para o Ministério Público. Para o Ministério. Não, nós entregamos para o Ministério Público Comum, entregamos para o Ministério Público Federal do TRE, do Tribunal Eleitoral, entregamos para o próprio TRE a conta, entregamos uma relação para o Executivo e para o Legislativo. Nós encaminhamos, para todos nós encaminhamos a lista. Agora, a competência realmente vai, para caso de eleição, para o Tribunal Regional Eleitoral. Me diga uma coisa, o político, ele acha sempre de que ele tem um poder de pressão, porque ele é poderoso, ele está exercendo poder e ele tem poder de pressão. O tribunal sofre algum tipo de pressão quando dos seus trabalhos? Você responde no próximo bloco. Está ótimo. Os políticos, os administradores que estão, de uma forma geral, na alça de mira do tribunal, eles fazem algum tipo de pressão sobre o tribunal? Eu preferia dizer que eu não entendo com pressão. Pode haver uma série de pedidos, assim como existe no Judiciário, assim como no Executivo e no Legislativo. Nós também, como uma instituição republicana, nós evidentemente que recebemos pedidos, não sob pressão, a mim pelo menos, jamais eu vou aceitar uma pressão. Então, trocar tirar o termo pressão. Recebe muito pedido. Jamais, se alguém viesse dessa forma, eu nem atenderia. Agora, o que eu pessoalmente faço, todos os meus colegas, acho que todos os meus colegas fazem, é atender bem, conversar bem, orientar, como nós falamos já anteriormente sobre a orientação que o tribunal exerce o papel, orientá-los e vamos analisar o fato, se for o caso pedido, se pode ou não. Se tiver respaldo legal, se atende. Não tem problema nenhum. Às vezes ele vem reivindicar uma coisa que na nossa ótica de uma forma, na dele é outra, e o esclarecimento dele nos convence. Se for assim, a gente conversa. Porque também nós não vamos fechar nossa porta, porque é uma
uma repartição, é uma instituição pública e nós, como tal, nós temos a obrigação de receber as pessoas e receber bem, principalmente o gestor que precisa de alguma orientação. Agora, sob pressão, eu te confesso que eu nunca recebi. Faça isso, eu nunca recebi. De acordo, presidente. O senhor acaba de falar na palavra gestor. É. Que figura é essa do gestor e onde ele se encaixa na administração pública? Como é que a gente mexe nisso aí? O que é a figura do gestor? Veja bem, o que é que a Constituição Federal diz? Que todas as pessoas que recebem, que armazenam, que cuidam, que trabalham, que aplicam um recurso público, chama-se gestor. Aquele que recebe o recurso público, em sua gestão, por exemplo, um prefeito, um governador, ele tem a obrigação de aplicá-lo e aplicá-lo bem, de acordo com o destino ao qual ele chegou nos cofres públicos. Sim. Esse é o gestor. Ele assinou, pagou e tal. Se ele apenas gerenciar esse recurso. Gerenciar, autorizar, seria? Politicamente, sim, se diz. Sim. É aquele que recebeu dinheiro para a educação, que tem que aplicar da verba que recebeu, 25% para a educação. Que recebeu dinheiro para a saúde, daquela verba que recebeu para a saúde, 15% na saúde. Assim, sucessivamente, em segurança e tal e tal. Se ele fizer este controle de aplicação dos índices, chama-se, ele não está gerindo dinheiro, ele está trabalhando em cima administrativamente, chama-se conta de governo. Como é que ele vai prestar conta? Ele vai dizer para o tribunal que ele recebeu o dinheiro X e aplicou o índice legal, mostrando documentalmente que ele aplicou aquele dentro da lei, aplicou todas as verbas que ele prendeu da lei e que administrou bem. Nós vamos apreciar a documentação que ele nos encaminha, inclusive obedecendo os prazos legais, tudo tem prazo. Passou um dia, se ele entregar fora do prazo, ele já é apenado com multa. Então nós vamos analisar. Se ele aplicou bem, nós emitimos um parecer prévio pela aprovação de suas contas. Aí é conta de governo. Aí, depois de transitar em julgado, ou a favor dele ou contra ele, emitir parecer pela desaprovação ou pela aprovação, nós mandamos para a Câmara Municipal, que é o poder competente para julgá-lo na sua administração. Porém, se ele, como prefeito, que eu estou usando isso nós estamos falando de conta de governo. Até agora, conta de governo. Conta de governo. Agora, conta de gestão. Porém, se esse mesmo prefeito assinou o pagamento, contratou alguém para fazer serviço, assinou licitação, enfim, o pagamento é o final de tudo isso aí. Ele é o gestor. Ele exerce o papel de gestor. Se ele é gestor, o tribunal não vai emitir parecer contra ou a favor dele. Ele vai ser julgado pelo tribunal, chama-se julgamento da gestão, e isto, se for verificado ao longo do processo, que ele realmente julgou errado, é julgamento irregular de suas contas. Esse julgamento não vai para a Câmara. É resolvido no âmbito do tribunal. Tribunal de Contas, não. No Tribunal de Contas até transitar em julgado. Se da Justiça só. Aí, Tribunal de Contas transitou em julgado e encaminha para o Ministério Público Comum para exercer o direito de entrar com ação devida no Judiciário. Então, onde ele vai ter direito de defesa. Defesa é um julgamento como se fosse um cheque que não pagou, uma promissória que ele não pagou. Aí ele vai ter que devolver o dinheiro, ressarcir ao cofre público, etc, etc, etc. Aí pode penhorar um bem dele, pode penhorar um bem da família. É como uma dívida comum. De acordo, doutor. Mas também dá inelegibilidade. O senhor falou ainda agora de 7 ministros. Sete conselheiros. Conselheiros, desculpe. Considerando o universo do Maranhão, você não acha que é pouco? 7 é um número para todo. É um assunto muito bem colocado por você. No país, sabe que o tribunal os tribunais de contas, salvo engano, nós temos no Brasil 6 tribunais de contas dos municípios. 4 deles já vieram criados pela Constituição Federal, que é Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Salvador e o Fortaleza, o Ceará. São os tribunais lá tem 2 tribunais de contas, O do Estado e um do no município. estado e do município. Mas essa cidade grande já veio contemplada na Constituição Federal de 88, porque, na época, os constituintes acharam que era um estado grande e que um só seria insuficiente para atender a demanda dos municípios e da capital. mais da capital. Veja ver São Paulo, por exemplo, como é que um Tribunal de Contas do Estado poderia aguentar, analisar, julgar a conta da Prefeitura de São Paulo e do município de São Paulo. É completamente impossível. Levou-se em consideração que apenas 7 conselheiros. Então lá permanecem esses Estado e município. Estado e município. No demais estados brasileiros, apenas o Tribunal de Contas do Estado. No Maranhão, nós tínhamos antigamente, todos nós sabemos que tinha o do município também, que foi no ano de 90, 92, a Assembleia achou por bem tirar de cena, em razão que eles não estavam inseridos na Constituição Federal, era do âmbito da Constituição Estadual. Então, aqui ficou só de conta do Estado. Acho que dá em razão de que nós temos um Estado relativamente pequeno em termos de recursos, e então nós damos conta. Agora, com o número de conselheiros, na minha opinião, deveria, no mínimo, dobrar. No mínimo, dobrar. Porque é muito serviço. Eu levo serviço à noite, toda noite. Hoje eu levantei 5 horas da manhã para ver um monte de processos que eu tinha para não deixar atrasar e trabalhar nesses processos para entregar no tribunal já para publicação. Então a gente trabalha muito. Mas eu gosto muito de trabalhar, minha vida é trabalho. Esse número, ele é proporcional, não, o número de município, o número de conselheiros? Não, é universal. É fixo, né? É fixo. 7, todos os tribunais do país, 7. Tanto o município do tribunal TCM como o TCS. Como cidadão, esqueça o conselheiro, como cidadão, o senhor acha que essa lei da ficha limpa, ela é satisfatória ou ela deveria ter algum ajuste ainda? Quanto mais ajuste para exigir, melhor. Porém, nós não tínhamos essa lei da ficha suja e ficha limpa, que é chamada aí. Então, ela veio, assim como veio a lei de responsabilidade fiscal, em tão boa hora, ela também veio em boa hora. Nós temos que descobrir mecanismo que evite a malversação. O nosso país, se não fosse malversado esse dinheiro da forma que é, eu lamento, eu não gosto de usar o termo de corrupção. Eu acho um termo horrível para dizer você é corrupto, é uma coisa, não tem mancha pior. Então, eu acho que ela vem em boa hora e merece ser reajustada, porque nós temos uma transformação dia a dia. A sociedade vai tomando conhecimento das coisas com maior facilidade, dado essa amplitude da internet e tal, né? Então, eles vão tomando conhecimento, eles vão exigindo mais de nós. Eu quero que exija mesmo. A sociedade tem que exigir, porque o dinheiro é do povo, o dinheiro não é individualmente de um, deixa daquele que está administrando a coisa pública. O dinheiro é do povo. Quanto mais exigir, melhor. O senhor veja bem, vamos ver essa coisa da impunidade, se conversou ainda agora. Alguns políticos famosos, graúdos do âmbito federal, Dirceu, Genuíno, foram condenados. Pena aberta. Agora vão trabalhar normalmente, vão apenas dormir na cadeia. O senhor não acha que isso estimula um pouco, ou melhor, faz desacreditar, vamos esquecer esse negócio de estimular, não faz desacreditar quando o senhor é apenado? O senhor não acha que isso faz com que o povo desacredite um pouco da penalidade e não cumpre? Olha, toda penalidade obedece uma gradação, obedece o estilo do crime, e isso é quem julga o judiciário. E só o fato de um homem, quando é que se pensava nessa situação há poucos anos atrás? Não, realmente... Isso... Um homem, uma posição dessa que mandava na República, que era um dos maiores políticos que tinha da ala do poder, mandava todo mundo quando queria dizer que uma pessoa tinha poder, dizia, é igual de Zé Disseu, é igual Genuíno. Então, quando é que se pensava nessa República de julgar uma pessoa dessa e condenar? Então, já é um grande começo. Agora você diz, você é a favor de continuar ou apertar mais? Eu sou a favor de continuar e apertar mais.
Me diga uma coisa, presidente, o senhor exerce uma função que ela é espinhosa, ela não é fácil. Às vezes o senhor é obrigado a julgar contra pessoas ou situações próximas. Como é que o senhor se porta? Como é que o senhor se sente? O senhor se porta corretamente. Eu quero perguntar como o senhor se sente. Excelente pergunta. Principalmente para mim, que eu vim do Legislativo. Exatamente por isso que eu estou fazendo a pergunta. Todos sabem que eu vim da Assembleia, fui 10 anos deputado e estou hoje, vou completar agora, dia 1º de outubro, 14 anos como conselheiro do Tribunal de Contas, dos quais 14 anos eu vou completar agora, em dezembro. O senhor está há 14 anos já? 14 anos no Tribunal de Contas. De 14 anos no Tribunal de Contas, eu estou 8 anos na presidência. Lógico que não foi ininterrupto, não. Sim. Porque a lei não permite que seja mais que a reeleição. Então eu saí e voltei novamente. E eu que vim da política, que conheço o Maranhão inteiro, né? Conheço 99% dos gestores, todos eles, mas eu te confesso que o relacionamento é bom, até do bem, até do mar, todo mundo sabe do meu estilo. Pra você ter uma ideia, a porta do meu gabinete é aberta, ninguém marca audiência. Chegou e atende até 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Para mim não tem hora para trabalhar, eu gosto mesmo de trabalhar. E gosto de fazer o que eu faço hoje no Tribunal de Contas. Mas atendo bem, sorrio, meu sorriso é aberto com eles, minha conversa é franca, mas conversa perto de todo mundo. Agora, na hora que ele não botou o documentinho dele lá no processo, acabou tudo, porque eu não vou tirar da cabeça de alguém e botar na minha cabeça. Uma pergunta, presidente. O político, que o senhor foi um político muito ativo, o político está definitivamente morto? O senhor responde no próximo bloco. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, Digé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. Presidente, o político que o senhor exerceu, fez política com muita atividade, com muita eficiência, com muita presença, esse político está definitivamente morto? Tu pode dizer isso, você está falando com relação à pessoa do Edmar Coutrin? Isso. Eu vou usar aquela filosofia que quase todos usam, que nunca se diz, deste prato comerei, dessa água não beberei. Mas hoje eu não tenho nenhuma pretensão em nenhum cargo do Legislativo, hoje eu não tenho nenhuma pretensão. Falaram muito, até no meu nome agora, alguns comentários sobre minha candidatura para senador, mas eu vi que não era a hora, não era oportuno, eu não poderia deixar o tribunal que eu sou presidente até dezembro, e para ser candidato, até porque eu fui para ali, porque eu que pleitei, eu que quis ir
E hoje estou plenamente satisfeito, convicto que a escolha que eu fiz foi uma coisa maravilhosa. Eu estou muito bem no Tribunal de Contas, porém, ninguém sabe o dia da manhã. O presidente Sarney, agora, numa entrevista logo depois que ele anunciou a aposentadoria, que ele não concorre mais, perguntaram se ele ia abandonar a política. Ele disse que política é uma casa que só tem uma porta, que você entra e não tem porta de saída. É verdade. O senhor concorda com ele? Em número, gênero e grau, porque isto também já é dito popularmente. Só tem uma porta para se entrar, a saída, às vezes, ela que deixa o cara fora. Dizia também isso o ex-senador Alexandre Costa, que a política só tinha essa porta. Eu acho que sim, porque aquilo ali, quando a pessoa chega, que fica ali, para sair é uma dificuldade muito grande. Às vezes, quando o povo não quer, a porta melhor é o povo tirar o mal político do caminho. Deixa eu fazer a pergunta inconveniente. Pode pensar. Esse político atrapalha o conselheiro? De jeito nenhum. Não, o político que... O político Edmar Coutrin, já em algum instante, atrapalhou o conselheiro Edmar Coutrin? De forma nenhuma. Eu sei distinguir a função, a obrigação, as metas a serem cumpridas distintas, completamente distintas. Lá é uma coisa, eu como político era... Desculpa a pergunta, mas eu adoro ser inconveniente. Não, mas não é inconveniente não, ao contrário, eu acho que é uma pergunta que deve ser respondida e assumida a resposta. Eu não misturo as coisas. Como eu disse ainda há pouco, eu trato bem as pessoas. Por quê? Porque é uma obrigação minha, obrigação do cidadão, não é só o Edmar, todos nós temos a obrigação de tratar seu semelhante com dignidade e com respeito. Até o ponto em que aquele não se conduza com respeito e dignidade diante de você. Aí você também joga pedra, porque ninguém é santa, né? Mas eu não misturo, eu separo, trato bem, mas na hora de fazer política dentro do tribunal, não conte com a Edmar Coutrin. Isso eu tenho dado demonstração muito grande. Tanto é que eu estou 8 anos com o presidente. Se eu não fosse dessa forma, eu não estaria lá, não seria reconduzido nenhuma vez. Já tomou alguma decisão que foi para casa triste porque atingiu uma pessoa ligada, um amigo? Não, eu já tomei decisão que não fui triste, pelo contrário, fui consciente da obrigação cumprida. Já tomei decisão de... essa obrigação cumprida... Dentro da minha repartição, dentro do meu dever de conselheiro. Entendeu? E algumas que eu me lembro, está na minha cabeça, que eu não vou dar nome aqui, porque não convém, mas algumas, depois, a pessoa que recebeu esta punição pelo tribunal, não minha. Sim, tribunal. Tribunal, mas eu que eu participei, depois, algumas delas me parabenizaram e gostam mais de mim ainda hoje. Então, a gente não pode misturar. Ó, fulano, você está com processo aqui, você não juntou essa documentação que era primordial para a apreciação disto a teu favor e você não foi capaz de juntar, eu não posso tirar teu erro e assumir teu erro. Você me desculpe, mas eu fiz aquilo que a minha consciência mandou. A transparência, eu acho que é tudo na vida de um homem público. Podemos conversar de política? Pode, comigo eu não tenho esse negócio de chegar e dizer, não pergunte só isso, aqui, pode perguntar o que quiser, a gente responde o que sabe e deixa de responder aquilo que não sabe. Me diga uma coisa, esse quadro aí que está aí colocado para a sucessão da governadora Rosana, que também declarou que não será mais candidata a nada, que vai cuidar da vida pessoal. Esse quadro que está aí, como é que o senhor que foi político e é político, não se sai segundo o senhor e Zé Sarney, só tem uma porta de entrada. Como é que o senhor analisa esse quadro, Edinho, Lobão, Flávio Dino? Como é que o senhor está olhando isso? Eu acho que é uma boa oportunidade que o maranhense tem de refletir, de pensar bem, são 2 jovens, todos 2 inteligentes, todos 2 muito bem preparados, pelo que se sabe, todas as pessoas sabem que tanto o Flávio quanto o Edinho são 2 jovens que estudaram, que se formaram, inclusive o Flávio na área jurídica, que foi juiz, é um homem extremamente preparado, e o Edinho também é estudioso, e tanto é estudioso que está no lugar que está,
como senador da República. Embora se diga, Edinho foi como senador da República, mas ele não foi votado. Ele acompanhou a chapa do pai e poderia, o vice poderá afastar muito o eleitor quando ele não é simpático. Então, ele foi eleito, é um bom rapaz, como é o outro, o Flavinino. Eu acho que é uma disputa salutar para o Maranhão. Aí cabe o Maranhão ver, estudar e escolher o melhor. O senhor continua um grande político. Me diga uma coisa. O senhor, o presidente Sarney já disse que não será candidato, quer dizer, aposentadoria voluntária. A governadora Rosiana não será candidata. O senhor acha que esse quadro, essa saída dessas duas figuras proeminentes de nossa política, o senhor acha que a saída deles facilita ou complica, muda as possibilidades de um candidato do poder, como o Edinho, por exemplo? Olha, eu estou entrando em seara, até que eu não deveria entrar, mas como eu sou atrevido, eu vou me ousar a falar o que eu acho que está na minha cabeça que está. Primeiramente, eu diria para o companheiro, o amigo, que o que eu acho é que tanto um como o outro vão fazer falta à política maranhense. Ninguém pode negar quem foi e quem é o Sarney. Claro. Ninguém pode negar. Para mim é um estadista maravilhoso, um homem que transformou esse país no momento mais crucial da vida do país. Foi tirar a ditadura, jogar a ditadura e fomentar a democracia. Então eu acho que o homem, disso aí não se pode dizer que é um homem ruim. É muito competente. Mas a idade, nós temos limite, todos nós temos, vamos chegar até um momento que não se aguenta mais fazer. Claro. Então ele reconheceu isso, eu acho que foi tão boa hora para ele. E para o Maranhão foi um prejuízo. E a Rosiana ainda é uma pessoa jovem ainda, uma pessoa competente, foi a governadora por esses anos todinho, não foi à toa, ela não desconhece as coisas, é uma pessoa inteligente também, no meu modo de pensar, ela tem feito governos muito bons. Poderia fazer mais? Eu não sei, porque eu não sei, na verdade, o manuseamento dos recursos que vem para o Maranhão durante, apesar de ser do Tribunal de Contas, mas durante 4 anos de governo é coisa complicada. Então, ela que sabe. Mas eu acho que vão fazer falta os dois. Mas você sabe que a vida é assim mesmo. Logo surge uma pessoa jovem aí também capaz de levar o Estado para frente. Eu só espero que o Estado cresça, para agradar todos nós maranhenses. Mas o senhor acha que a não participação deles pode enfraquecer mais o Edinho? Olha, não sei, porque isso é uma coisa muito relativa. O Edinho tem um pai que é uma pessoa... É bom de voto. É muito eminentemente político, um homem polido e político. Um homem que trata muito bem as pessoas, um homem educado, que é o senador Lobão. E é um homem que, longe de arrogância, é uma pessoa que liga sempre para todos nós, conversa com a gente, não diz nenhum momento que não atende a gente. A hora que se liga para conversar qualquer assunto com ele, de interesse do Estado, ele está pronto. Eu acho que isso é relativo. Só o tempo dirá. O que o senhor... Agora vamos ver aqui na sua função. O que o senhor arrepende de não ter feito na presidência? Do tribunal? O que o senhor se arrepende? Eu devia ter feito isso. Olha, alguma coisa? Olha, eu diria que eu posso reconhecer que eu deveria fazer muito mais, isso é o meu grau de humildade que me autoriza a dizer isso. Sou uma pessoa extremamente humilde. E eu poderia fazer mais pelo tribunal, como qualquer um outro. Mas para fazer, se precisa condições. Condições chama-se recurso financeiro. E nós trabalhamos com um recurso muito pequeno no Tribunal de Contas. Nós trabalhamos apenas com 0,80, 82 do repasse que vai para a Assembleia. Então você vê, nós não trabalhamos com 1%. Então nós fazemos milagre. Dentro dessa perspectiva, dessas condições que eu tive, eu acho que eu fiz dentro do limite. Agora, se tivesse melhores condições, faria muito mais. Nós estamos agora pleiteando lá com um prédio que nós estamos já iniciando a obra, está avançada a obra, que era um sonho que eu nutria para entregar antes de sair esse prédio. Infelizmente o recurso nos foi permitido a partir de 3, 4 meses atrás, mas nós estamos com o prédio avançando, nós queremos dar uma estrutura melhor ao tribunal, eu quero contribuir muito naquela administração, principalmente na parte técnica,
do tribunal, do agilizamento dos processos dentro do tribunal. Eu quero que o tribunal já está avançado, nós estamos localizados entre os melhores do país. Está todo informatizado? Todo informatizado. Você quer uma certidão daqui mesmo, você clica no seu computador, pega a sua certidão. Então nós temos hoje, eu estou dando um exemplo, mas nós temos hoje, qualquer cidadão usa a lei de transparência normal dentro do tribunal. Isto não é todo o tribunal do país que faz. Qualquer um sabe a vida de todo mundo lá dentro. Porque eu só trabalho assim, com transparência total, não é limitada. Então o povo tem que saber como é que anda as coisas. Eu teria acesso, se eu quisesse, à situação das contas de um município qualquer no interior? Qualquer um você pega o andamento do processo, onde localiza o processo, a fase que se encontra o processo, o que foi feito no processo. Hoje está liberado total. Isso é top. Isso é top, é ponta de linha. É top. Você quer tirar sua certidão lá no interior do Maranhão, longe, você não precisa vir mais entrar com requerimento do tribunal, não. Você de lá mesmo sabe a situação lá. O que o senhor pretende fazer mais no tribunal? Mas em termos de administrativo? Concluir a administração com essa transparência total, diminuir cada vez mais o número de processos lá dentro, que nós estamos já, se não estamos naquilo que desejamos, mas estamos perto, e nós queremos chegar mais perto ainda daqui até o final da minha administração, mas eu ainda continuo no tribunal, e o conselheiro não precisa ser presidente para ele contribuir no tribunal. Aliás, eu estava falando na minha administração, não é bem assim a minha administração. Nós temos 7 conselheiros e 3 auditores substitutos, que há uma integração, uma união muito grande. Talvez seja um dos poucos órgãos do país que se trabalha com tanto prazer, com tanto gosto, e que se é unido. Nós não temos lá desunião. Todos falam a mesma língua. Desejando que nas próximas eleições o senhor leve uma relação menor de impedidos. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Esse é nosso desejo. Conselheiro, fale ao povo do Maranhão. Olha, eu agradeço muito a oportunidade que eu estou tendo nesse momento aqui. A TV Guará, aliás, uma TV que merece a gente também dizer isso aqui, que é uma televisão que vem crescendo a cada dia, melhorou muito as imagens dessa televisão. Hoje o público que eu sou um telespectador já, não vou dizer fanático, mas já estou no caminho do fanatismo da televisão e assisto muito esse programa. Obrigado. E assisto outros programas da televisão, porque melhorou muito, até pela independência. É uma televisão independente. Isso eminentemente independente. Isso é bom, porque a gente pode confiar no que passa aqui na TV Guará. Muito obrigado. E obrigado ao senhor também. Use esse programa tantas vezes que o senhor achar conveniente. Muito obrigado. E boa noite, senhoras, boa noite, senhores, e até outra oportunidade.